Olá, meus queridos alunos do Instituto Educacional Antônio, bem-vindos a mais um módulo da História e Cultura Afro-Brasileira, tá bom? Então, já tivemos já o módulo 1, agora é o módulo 2 sobre o nosso querido curso, tá certo? Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa que vocês não estão achando, mandem um e-mail para mim ou me chame no WhatsApp, tá bom? Que eu esclareço vocês assim que puder. Então vamos lá, a gente vai ver hoje as contribuições dos povos africanos, né? Então, qual que foi o papel do negro no Brasil, vindo escravizado, e ainda a questão da sua influência na dança, na língua, na alimentação, na forma de se expressar, que é bem presente na nossa sociedade. Então, as principais contribuições dos povos africanos, a língua, como já falei, a culinária, as músicas, as festas, a religiosidade, ritmos, danças, práticas agrícolas, com base do trabalho escravizado, com base na economia colonial, o negro trouxe muitas técnicas do continente africano e aprimoraram assim que vieram para o Brasil. Então, muitas coisas da agricultura é herança africana também. Então, os africanos atuaram em diversos setores da agricultura, mineração, artesanato, em serviços domésticos, que ainda esses serviços domésticos, quando a gente para analisar, ainda comporta a maioria da população negra, tá bom? E essa herança cultural, ela influenciou profundamente todas essas manifestações artísticas, tá? E essas manifestações artísticas, que também teve participação de elementos de outras culturas, também fizeram com que enriquecesse a cultura do Brasil. Então, quando a gente fala cultura Brasil, cultura afro-brasileira, não tem como a gente não ver no nosso dia a dia como a presença de elementos africanos é no decorrer dos nossos processos, desde que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. Questão da música, sim. A questão da alimentação, comida também, né? Em gírias, em cortes de cabelo, em roupas. Então, essa presença forte da cultura africana no nosso país se deve a esse processo, contexto histórico, infelizmente escravizado, mas que após a vinda da população negra ao Brasil, ela juntou também com as outras culturas que aqui já tinha. Então, quando a gente é normal a gente ir numa missa e ver, às vezes, alguma dança africana, mas também com elementos católicos portugueses e às vezes também com elementos indígenas. E a gente vê muito isso em religiões de matrizes afro-africanas, a matrizes afro-brasileiras, tá? Principalmente na Umbanda. Mas então a gente percebe que essa herança, ela é tão rica, que ela deve ser sim respeitada, ela deve ser estudada e compreendida. Aqui uma das imagens, né, da cultura, né, da nossa cultura afro. Então, nós temos a questão do carnaval, a questão da dança, a questão da religiosidade, que ainda é forte, mesmo ainda com preconceitos, né, principalmente de religiões de matrizes africanas, mas ela aí está resistente a tudo isso há anos. E a dança de umbigada, que é o exemplo de uma foto ali, no caso o carnaval ali é o Olodum, na Bahia, onde a gente fala assim, herança africana, o Brasil, assim, Salvador é o berço, né? Quando a gente fala que o Brasil começou na Bahia, porque foi lá que tudo começou mesmo. Foi lá a vinda dos primeiros negros africanos, foi lá que começou a organização social e econômica do nosso país, que depois que foi se espalhando aí para o Brasil afora. Mas tudo, a base toda nossa africana é Bahia, tá? A capoeira, né? Tanto tempo aí que foi negada, tanto tempo aí que ela foi vista até para pessoas que eram desocupadas, principalmente até o início do século, e a gente sabe que não era uma luta de resistência que persiste hoje, apesar de ter alguns estudos em dizem que hoje a capoeira ela deu uma embranquecida, ela está sendo trabalhada muito mais em academia do que antes, quando era em centros comunitários, nos próprios centros de terreiros, de forma mais livre pelas comunidades. Hoje você dificilmente vê uma capoeira
em bairros, né? Como eu falei, tô vendo muita capoeira sendo ensinada em aula de academia. Então a gente tá tendo uma inversão aí, que é um dos pontos que eu vou trazer mais pra frente e mostrar o porquê, tá? O carnaval, né? Aí uma foto do carnaval, acho que se eu não estou enganada, é do Rio de Janeiro que eu peguei. Com todos os elementos, né, da música, da dança, do batuque, quando é nas escolas de samba que trazem aí toda a história dos povos africanos, né, cada ano uma escola homenageia, ou é um orixá, ou é uma forma de dança, né, para mostrar esse enriquecimento cultural do nosso país. Resistências e lutas do povo negro. Então, quando a gente fala em resistência, as pessoas acham que não teve resistência, desde lá da África até a vinda para cá, e muita, tá, gente? Não é à toa que teve muitas lutas também lá e aqui também. É que a nossa história apagou muitos documentos, apagou muitos fatos. Então, quando a gente fala de resistência, os quilombos foi uma delas. Exemplo, quilombo dos Palmares, foi um dos maiores. Quando a gente começa a pesquisar, a gente vê que houve outros quilombos também aqui no nosso país. Um exemplo que eu estou começando a pesquisar é o Quilombo de Santos, que foi um dos maiores quilombos do estado de São Paulo. Então, ou seja, não é quando a gente vai, desce, né, para a Baixada Santista, quando a gente vê aquela mistura de povos, maioria da população afro, aí você vai entender também por quê. Mas ainda, assim, são poucas pessoas que sabem, ainda tem poucos documentos. Mas os quilombos ainda, tem quilombos que ainda persistem nos dias de hoje, tentam se tirar esses negros desses lugares, tá? Com a questão do capitalismo, querer que eles saiam para construir indústria, mas a gente está tendo muita resistência a isso. Muitos quilombos fornecem alimento para as comunidades mais carentes, porque eles utilizam como base a agricultura familiar, tá? Outra resistência é as religiões de matrizes africanas, tá bom? Então, assim, candomblé, umbanda e outras religiões tradicionais espirituais também se persistem nessa luta dos povos negros e os movimentos sociais negros, né? Que luta contra o racismo e pela igualdade. E, como eu já falei lá no primeiro módulo, o foi na década de final de 60, início da década de 70, que foi que esses povos afros, essa população negra no Brasil, né, começou a se movimentar com mais força, baseado também nos movimentos negros norte-americanos. Então, hoje a gente pega os Panteras Negras, por exemplo, né, que teve uma luta muito grande, né? Martin Luther King, Malcolm X, né? A gente vê personagens assim grandes da história norte-americana que também fizeram seus movimentos social negro lá. E aqui no Brasil, na década de 70, se começou a se organizar esses movimentos negros que a gente tem até hoje, tá? Na forma de conscientizar e o respeito da igualdade entre todos. Então, desde o período colonial, o negro sim resistiu à escravidão, tá? Com fugas, organizações de comunidades autônomas, que é o caso dos quilombos, revoltas, tá? Organização assim de destruir que eu falo destruir, é, não é a palavra destruir, mas eu falo de organizar plantio, destruir plantio para poder fugir, entendeu? Então, várias coisas foram feitas para que todos pudessem ter a sua liberdade de volta, tá? E dentro desses quilombos era onde podia se manifestar suas religiões, as suas fés, as suas é, os seus rituais, as suas formas de casamento e tudo aquilo que era permitido que foi tirado do negro na África, que eles estavam colocando nesses quilombos como se tivesse a África voltada para eles, tá? E depois os movimentos negros que continuam pela luta de igualdade e valorização de todos, tá bom? E aí umas imagens, né? Praia, né? Os orixás que contemplam aí as regiões de matrizes africanas, né? Então, respeito. Outro setor também que a gente vai estar vendo mais para frente com o curso é o embranquecimento das religiões de matrizes africanas. Então, está tendo uma inversão, né? Enquanto a população negra está indo para as unidades das igrejas evangélicas, tá? E aí a gente vai encontrar muito dessas expressões culturais
no nosso dia a dia. Então, a música, o samba, maracatu, o axé, arte, pinturas, esculturas e grafismo, literaturas, obras que retratam experiência negra, tá? A culinária, acarajé, vatapá, feijoada, tá? Um livro que eu indico para vocês, que é o do Lázaro Ramos, Cor da Minha Pele, gente, é fantástico. Já faz acho que uns 10 anos que ele lançou esse livro. É uma leitura muito boa. Ali ele conta desde a história dele, da questão lá na Bahia, a questão da avó dele que ajudava a esconder as pessoas na ditadura militar, entendeu? A gente vê muita questão da ditadura militar, São Paulo e Rio, mas muito mais do Rio de Janeiro. Mas ali ele conta um pouquinho como era essa opressão em Salvador, né? Então, como o pessoal e a mãe dele, a família dele, é, em um centro de terreiro, então como o pessoal tinha medo, por falta de conhecimento também, então as pessoas que estavam fugindo da polícia, eles entravam na casa, a mãe escondia, a avó escondia, daí a polícia nem entrava, ou nem via, fingia que não via, então ela ajudou muito nessas questões para liberdade de expressão, tá? Então é bem legal esse livro, ele conta bem a questão do preconceito na, na arte artística, até onde ele chegar, onde ele chegou, tá bom? Então, a cultura afro-brasileira se manifesta fortemente nas músicas, nas artes visuais, na literatura de autores negros e na culinária rica em temperos e ingredientes africanos. Essas expressões mantêm viva a memória e a identidade do povo negro, fortalecendo o reconhecimento e o respeito por suas contribuições à diversidade cultural do Brasil. O que eu quero que vocês tenham em mente desse modo, né? Aí, coloquei uma foto, bem a nossa cara, tá? Que ela tem um pilar de identidade nacional. A gente moramos num país onde o Brasil é considerado um dos países mais mestiços do mundo e mesmo assim o racismo ainda persiste. Ainda está enraizado de que ninguém é melhor do que o próprio branco assumir alguma posição ou algum cargo. E a gente está vendo desde sempre lutando que também temos os mesmos direitos, que também podemos ter as mesmas funções, mas ainda encontramos uma barreira em pleno século XXI de racismo, tá? Então, conhecer e valorizar a nossa cultura e combater o racismo, ele é primordial para construir o quê? Uma sociedade mais justa e igualitária e que reconheça essa mistura que forma o nosso país, que é muito bonito além disso. Mas ainda a gente vê que pessoas não acham isso bonito, né? Aí tem uma bibliografia muito boa para vocês, tá? Quem tiver um tempo de ler o livro, né, de estudar e ir a fundo, Casa Grande Sem Sala de Gilberto Freire, eu acho que ali é um marco inicial, eu acho que para vocês lerem, né, que fala sobre toda a influência africana na cultura e na sociedade e na formação do Brasil. O Quilombo dos Palmares de João José Reis também, ótimo, tá? Negros e Brancos no Brasil de Clóvis Moura, um livro que aborda as relações raciais e a presença africana na formação social do Brasil, A Cor da Cultura de Kamengele Munugan, tá? Também é muito bom. História da África de Joseph Kizerbe é ótimo. E Cultura Afro-Brasileira de Muniz Sodré também é um que pode estar enriquecendo. Tem muito mais, tem muito, muito mais. Mas eu coloquei essas 6 obras aí para vocês, tá bom? Então, obrigada. Esse módulo é bem curtinho, tá? Mas é para vocês verem que tudo que a gente olha no nosso país, tudo, 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 é a formação. E é a presença do negro aí em construções de igrejas, em festas religiosas, na música, na dança. Quando a gente viaja muito para o interior, principalmente, né? A gente vê aquelas danças, né, com elementos africanos e indígenas. Então, essa influência africana culturalmente, ela ainda é persistente no nosso cotidiano e isso vai ser para sempre, que é a característica do nosso Brasil, tá bom? Obrigada. Então, esse já é o nosso módulo 2. Vou deixar depois uma atividade para vocês e aguardo já para o módulo 3, tá bom?